alguns probleminhas de probabilidade, tá bom? Começando aí pelo item 5. Marina quer enviar uma carta a Verônica. A probabilidade de que Marina escreva a carta é 8 décimos. A probabilidade de que o correio não a perca é 9 décimos. A probabilidade de que o carteiro a entregue é 9 décimos. Dado que Verônica não recebeu a carta, qual a probabilidade condicional de que Marina não a tenha escrito? Ele já deu a dica aí que a probabilidade ela é condicional. E qual a condição que ele colocou no problema? Verônica não recebeu a carta. Esse tipo de situação a gente sempre desenvolve com a árvore de probabilidade, certo? A primeira bifurcação de nossa árvore é no tema escrever. Então aqui a gente vai ter dois caminhos. Existe uma probabilidade de escrever que é de 8 décimos para ela escrever. E existe o complementar dele, que é 2 décimos de não escrever. E aí eu já pergunto a você, se ela não escrever, automaticamente Verônica não vai receber a carta. Então esse vai ser um dos caminhos que vão nos interessar na probabilidade condicional. Vamos na sequência. Marina escreveu. E aí existe o quê? 9 décimos. 9 décimos de que o correio, colocar aqui CO de correio, ele não perca. Mas existe aqui 1 décimo de que o correio perca. Certo? Na sequência, agora vamos para o carteiro. Certo? O carteiro também vai ter um caminho de entrega e um caminho de não entrega, certo? Nesse caso da probabilidade condicional ela não receber, se o correio perder a carta, ela também não vai recebê-la. E se o carteiro não entregar, ela também não vai receber. Então, 9 décimos de que o carteiro entregue e 1 décimo de que o carteiro não entrega. Então aqui eu quero a probabilidade de quê? Eu quero a probabilidade de que ela não escreva, não é isso? Dado que ela não recebeu. Então, só para ficar claro, a probabilidade de que Marina não escreva, dado que Verônica não recebeu. Essa fórmula ela é dada com, vamos colocar aqui embaixo. Vai ficar a probabilidade que ela não escreva, dado o que a probabilidade que Verônica não receba. Certo? Pronto. Ela não escrever está aqui na nossa árvore. 2 décimos. Pronto. Agora, não recebe, aí já vai ficar um pouquinho mais elaborado. Porque ela não receber, eu posso vir aqui, ó, pelo não escreve, ou eu posso escrever e o correio perder,
ou escrever, o correio não perder e o carteiro não entregar. Então, tenho que cogitar todas as situações possíveis do não recebimento. Pronto. Então, essa probabilidade, fazendo as devidas simplificações aqui, se eu não tive nenhum probleminha de cálculo, vai ser 25 sobre 44. Certo? Aqui você tem que fazer as multiplicações, as simplificações possíveis, certo? Antes de trabalhar no problema. Beleza? Se for o caso, separa isso daqui da questão, efetua no cantinho do papel, não é vergonha para ninguém, certo? E depois devolve ao problema. Recapitulando aqui. Então eu tinha um problema que Marina ia enviar uma carta. Existia 8 décimos de probabilidade dela escrever, 2 décimos dela não escrever, 9 décimos do correio não perder, então tinha 1 décimo de probabilidade do correio perder, e 9 décimos do carteiro entregar. Então havia 1 décimo do carteiro perder, não entregar, perdão. Então, separando aqui a probabilidade condicional, que o problema já deixou claro que é isso que está pedindo. Então, é a probabilidade de Marina não escrever, dado que Verônica não recebeu. Certo? Beleza? E aí a fórmula é o que? A interseção sobre o universo do não recebimento. Se ela não escreveu, automaticamente Verônica não recebeu a carta. E aí, 2 décimos. E existe todo um caminho, fazer aqui uma homenagem a Brandão, esse piloto bonito, ele gostou, certo? Ó, esse caminho de 2 décimos, esse caminho, que para chegar nele existe uma probabilidade de 8 décimos vezes 1 décimo, e esse daqui que vai ficar um pouco espremido, 8 décimos, e aí você pode dar um zoom, ou nem colocar ali, para não estragar a arrumação, mas vai ser o quê? 8 décimos vezes 9 décimos vezes 1 décimo. Vou colocar aqui embaixo, ó. 8 décimos vezes 9 décimos vezes 1 décimo. Aí no seu apontamento você coloca bonitinho direito, tá? Então, esse caminhozinho bonito, foi bem colorido, é o caminho que te interessa para o não recebimento. Beleza? Está aqui a estrutura. Boa questão, bonita questão aí, quem sabe vai voltar em um desafio. Ok? Vamos agora ao próximo problema. Vamos agora ao probleminha número 6. O pessoal do Bahia essa semana está feliz, né? Ganhou do Palmeiras 2-0. Mas semana passada estava triste, né? Tinha perdido do Flamengo e tinha perdido de uma maneira triste do Fluminense, não é verdade? Mas vamos agora fazer uma homenagem ao Fluminense, o glorioso Fluminense. Durante o mês de agosto, a probabilidade de chuva em um determinado dia é 4 décimos. Professor, dá para estudar isso, velho? Com certeza, dá. O Fluminense ganha um jogo em dia com chuva com probabilidade 6 décimos. E em um dia sem chuva com probabilidade 4 décimos. Está aqui o resumo dessa situação. Sabendo-se que o Fluminense ganhou um jogo naquele dia de agosto, qual a probabilidade de que choveu nesse dia? Eu quero a probabilidade de que choveu, dado que ele ganhou. Não é isso? Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso estabelecer. Primeiro, eu tenho que fazer chover nesse dia, não é verdade? Então eu tenho que fazer chover, qual a probabilidade disso? E qual a probabilidade dele ganhar na chuva.
Está ali do lado, certo? E a probabilidade de chuva também. Beleza. Só que qual o universo aqui? Só porque você não fez a árvore aí de probabilidades. Tem muita necessidade que os dados já estão todos prontos ali com as condições. Tá? Pronto. Então a probabilidade vai ser o quê? Primeiro tem que chover. Olha o aqui desse choveu. E aí, na hora que isso acontecer, a probabilidade, deixa eu abreviar aqui por causa do espaço, dele ganhar na chuva. E a probabilidade de não chover, não choveu no dia. E aí, a probabilidade de quê? De ele ganhar quando não chover. Todos esses dados estão no problema. Beleza. Probabilidade de chover em um mês, em um dia do mês de agosto. 4 décimos. Probabilidade do Fluminense ganhar num dia que choveu. 6 décimos. Probabilidade de chover em agosto. 4 décimos. A probabilidade de ganhar na chuva, 6 décimos. Professor, eu estou começando a perceber que eu sempre repito o numerador em algum lugar aqui no denominador, em alguma das parcelas do denominador. É verdade isso, com certeza. Isso aqui é um determinado elemento dentre todos os possíveis, as possíveis ocorrências do seu espaço mostrado. Vamos lá. Se a probabilidade de chover é 4 décimos, a probabilidade de não chover é o quê? 6 décimos. E a probabilidade de ganhar quando não chove é o quê? 4 décimos. Beleza. Fazendo as devidas simplificações, eu até já percebo o seguinte aqui, ó. Ô professor, tanto cálculo, que negócio assim, com hora de prova, eu vou fazer tudo isso? Observe que é o mesmo número. Não é isso? Se fosse um x aqui, que seria x, aqui seria x, ficaria o quê? X sobre 2x. Vamos até fazer isso, ó. Vamos chamar esse cara de x. E vamos diminuir nossas contas. Olha o que vai acontecer aqui interessante. Simplificando, resulta em meio. Então a probabilidade aí vai ser 1 sobre 2. Tá? Beleza? Pulozinho do gato aqui para evitar as contas. Fazendo aí um repeteco, né? Então existia um time de futebol glorioso Fluminense que em dia de chuva ele se sai um pouco melhor do que os dias sem chuva. Né? E a probabilidade de chover num determinado dia de agosto é 4 décimos. Sem problemas. Eu quero saber o seguinte. Me disseram que o Fluminense ganhou. Qual a probabilidade de ter chovido nesse dia? Então, o evento que me interessa é que, primeiro, tenha chovido, e aí, claro, o Fluminense ganhou, com chuva. Sobre o universo, o Fluminense pode ganhar com chuva, ou ganhar sem chuva. Probabilidade de chover, 4 décimos. Probabilidade de não chover, 6 décimos. Probabilidade de ganhar com chuva, 6 décimos. Probabilidade de ganhar sem chuva, 4 décimos. Por coincidência, as estruturas aqui ficaram iguais, certo? E aí, o que é que tem? Nesse caso, eu substituí por x e aí simplifiquei, dando meio, tá bom? Tá aí. Esse probleminha é interessante, probleminha
novo aí pra gente. Quem não tiver ainda atento, pega a fichinha PDF na nossa página do AVA e tenta fazer o problema. Vamos ter algumas situações interessantes. Depois eu vou passar mais uma tarefinha de casa para compor a nota do AVA dessa unidade, tá bom? Pronto. Esse foi o problema que caiu na Olimpíada Brasileira de Matemática. Uma rifa foi organizada entre os 30 alunos da turma do Pedro. Para tal, 30 bolinhas numeradas de 1 a 30 foram colocadas em uma urna. Uma delas foi então retirada da urna. No entanto, a bola caiu no chão e se perdeu. E uma segunda bola teve que ser sorteada entre as 29 restantes. Qual a probabilidade de que o número de Pedro tenha sido o sorteado da segunda vez? Então perceba o que foi que houve. Havia uma urna, certo? E a gente iria tirar uma bola dessa urna. Quando tirou-se esse sorteio, essa bolinha, antes que a gente pudesse ver o resultado, caiu e se perdeu. Certo? A gente não viu quem é que está fora da jogada, tá bom? Vamos agora à situação que ocorreu, que é o segundo sorteio. Nessa segunda situação, será que a probabilidade de Pedro ser sorteado mudou? Certo? Imagine o seguinte, se há 30 bolas, a probabilidade de ele ser sorteado é 1 sobre 30, sem problemas. E nessa situação, nessa nova situação, o que será que houve? Vamos armar a árvore de probabilidades. Então, primeira situação aqui. Nessa primeira retirada, qual a probabilidade de Pedro ter saído? Então, Pedro pode sair ou Pedro pode não sair. A probabilidade de Pedro ser sorteado na primeira retirada é 1 sobre 30. E de Pedro não ser retirado é 29 sobre 30. Legal. E agora, o que é que a gente tem? Se Pedro saiu, significa que o nome dele não está mais na urna. Perfeito? E aí, na segunda retirada, a probabilidade de Pedro sair é o quê? 0. É evento impossível. Se o nome dele não está mais na urna, a probabilidade dele é 0. É evento impossível. Tá? Nessa segunda aqui, qual a probabilidade de Pedro sair? Bom, o nome dele continua lá. Então, é um dos nomes entre os 29 possíveis. Tá bom? Pronto. Qual a probabilidade de Pedro ser sorteado? Vai ser exatamente a soma o quê? Dele sair na primeira e não sair na segunda, porque o nome dele se caiu na bolinha que foi perdida. A soma com quem? Com a probabilidade de ele não sair na primeira e sair na segunda. Olha que interessante. Então essa probabilidade, a gente pode simplificar aqui esse 29 com 1. E o resultado dessa multiplicação aqui é 0. É isso? Vamos ficar então com 1 sobre 30. Então, a situação inicial da perda da bolinha não mudou a probabilidade de cada pessoa de ser sorteada, visto que você não sabe quem caiu fora, certo? Interessante situação, probleminha muito legal. Vou repetir aqui o raciocínio. Foi feito um sorteio. Qual a probabilidade de Pedro sair desse sorteio inicial, totalmente honesto, 1 sobre 30. Mas você não viu quem saiu. A coisinha se perdeu lá e você não viu. Legal. Qual a probabilidade de ele não ter saído? 29 sobre 30. Digamos que ele tenha saído. Não valeu o primeiro sorteio. Mas o nome dele não está mais na urna. Qual a probabilidade dele sair agora no segundo? Se o nome dele não está lá, se o nome dele não pode ser sorteado,
o evento é o quê? Impossível, certo? Pronto, e a gente finaliza o primeiro galho da nossa árvore. Vamos ao segundo. Se ele não saiu no sorteio e o nome dele não foi perdido, ele tem ainda a chance de ganhar o segundo sorteio, certo? A probabilidade vai ser o quê? 1 sobre 29. Então, qual a probabilidade de ser sorteado? Vamos seguir somando aqui os dois galhos da nossa árvore. Então, o sorteio vai ser o quê? 1 sobre 30 vezes 0, mais 29 sobre 30 vezes 1 sobre 29. Posso simplificar o 29. Essa primeira parcela é um produto pelo zero, então resulta em 0. Somei aqui, chegando a 1 sobre 30. Bonita a questão. Está aí a letra B de bola. Probleminha 2. Escolhe-se uma entre 3 moedas. 2 dessas moedas são não viciadas, moedas honestas. Né? E a outra tem 2 caras. A moeda selecionada é lançada e é obtida uma cara. Qual a probabilidade de ter sido selecionada a moeda de 2 caras? Vamos lá. Então você tem quantas moedas? 3. Vamos armar a nossa árvore aqui. Então tá aí. Uma delas é viciada e 2 são o quê? Não viciadas. Se são 3 moedas e uma delas é viciada, a chance de escolher a viciada é 1/3. A chance de escolher alguma das não viciadas é 2/3. Caso a viciada tenha sido escolhida, né, só tem uma sequência possível aqui para o resultado, que é o quê? Cara. E aí, esse é um evento certo. Porque se ela tem cara dos dois lados, se você jogar para cima, o lado que cair vai ser exatamente o lado satisfatório a essa situação. No caso das moedas honestas, daqui eu vou ter o quê? Metade de chance de sair cara, metade de chance de sair coroa. Então eu tenho meio aqui e meio aqui. Perfeito. Eu quero o quê? A probabilidade condicional, certo? Por que condicional, professor? Porque você já tem um resultado satisfatório. Vou chamar aqui o resultado de sair cara de cá, né? E sair coroa. Só para trabalhar bem com essa noção de complementar, vou colocar ali um K-bar, como eu fiz aqui. Viciada B, não viciada, B barra, honesta. Então é a probabilidade que, dado que saiu cara, é um dado que você já tem, é a informação válida que você obteve, tá certo? É uma informação diferenciada, então você já vai poder mudar a sua análise. Qual a probabilidade, dado que saiu cara, da moeda ser o quê? A moeda viciada, certo? Vamos lá. Então, aqui, só lembrando, a probabilidade de sair viciada com a cara, e aqui eu tenho, no meu universo, tanto esse galho da árvore, que é exatamente essa sequência aqui de cima, mas eu vou ter essa outra sequência aqui também. Ela pode ser não viciada e sair também cara, tá bom? Sequência do resultado. Viciada e cara vai ser 1/3 vezes 1. Viciada e cara, 1/3 vezes 1. Mais honesta e cara, 2/3
vezes meio. Vou organizar aqui, que vai ficar bem parecida com a questão do probleminha que a gente acabou de fazer. Aqui eu vou ter 1/3, aqui eu vou ter 1/3, mas aqui eu posso simplificar e vou ter também o quê? 1/3. De novo, lembra aqui que eu chamei de x, fiquei com x sobre 2x e pude simplificar a probabilidade. Esse P está meio tranjeiro. Deixa eu ajeitar ele. P vai ser então 1 sobre 2. Beleza? Vamos recapitular a situação, para todo mundo entender. Eu tinha 3 moedas, 3 moedinhas. Uma delas era viciada e as outras 2 eram honestas. A viciada tinha 2 caras e as honestas, normal, cara e coroa. Certo? Então, comecei estruturando minha árvore de probabilidade. Então, se eu tenho 3, tenho 1/3 de chance de lançar a viciada e 2/3 de lançar o quê? Uma moeda não viciada. Caso eu tenha lançado a viciada, aqui é evento certo de sair cara. Caso eu tenha lançado a honesta, meio aqui para cada um dos caminhos, de sair cara ou sair coroa, certo? Aí ele me disse, saiu cara, informação aqui valiosa. E me pergunta, qual a probabilidade de ter sido uma moeda viciada? Então aqui ele já me deu a dica de ser uma probabilidade condicional. Estruturei a fórmula, substituí os dados do problema, efetuei umas multiplicações e simplificações, cheguei a essa estrutura. Que interessante, que parecido com uma das questões que a gente já fez hoje, a gente tem o quê? 1/3, 1/3, 1/3. Então é o mesmo valor. Tá? Aquela historinha que a gente chamou esse cara de um certo x, tá? E aí pode escrever como sendo x sobre 2x, que é meio. Tá? Ele aparece então aqui. Beleza? Tranquilo? Tá aí a questão número 2. Probleminha 3. Uma urna contém 4 bolas brancas e 6 bolas pretas. Sacam-se sucessivamente, sem reposição, 2 bolas dessa urna. Determine a probabilidade de ambas serem brancas. Tem um detalhe importantíssimo nesse enunciado, que é o sem reposição. Tá ok? Então, na hora que eu tirei uma bolinha, eu não a devolvo a outra. Vamos ao probleminha 3 aqui. Então, nesse probleminha, eu tenho 4 bolas brancas e tenho 6 bolas pretas. Legal? Vou sacar sucessivamente, sem reposição, 2 bolas. Determine a probabilidade de ambas serem brancas. Então eu quero que a primeira seja branca e a segunda seja branca. Qual é o total de bolinhas aqui? Por enquanto eu tenho 10. Por que por enquanto, Thiago? Já já a gente tem que estar atento a uma mudança nessa situação. Qual a probabilidade da primeira bolinha ser branca? Eu posso ter o quê? 4 sobre o quê? 10. Qual a probabilidade, vou colocar um pezinho aqui, para organizar, da segunda bola ser branca, dado que a primeira já saiu e foi branca? Então a gente tinha 4 bolas brancas, então agora temos quantas? 3.
E a gente tinha um total de 10 e agora temos um total de 9 bolas. Então vamos ficar com o quê? 3 sobre 9. Fazendo as devidas simplificações, por 2, por 3, vamos chegar ao resultado, que é 2 sobre 15. Muito cuidado nessas situações onde os eventos subsequentes não têm reposição. Por quê? Porque seu universo vai ter alteração em cada uma das passagens. Tá bom? E aí a gente fecha o probleminha número 3. Beleza? Já está valendo? Então vamos embora. Em uma caixa, há 10 bolas idênticas, numeradas, de 1 a 10. O número de cada bola corresponde a um dos pontos da figura, os quais dividem a circunferência em 10 partes iguais. Nos itens a seguir, considere que as bolas são retiradas ao acaso, uma a uma e sem reposição. Letra A. Se forem retiradas 2 bolas, qual a probabilidade de que o segmento determinado pelos pontos seja um diâmetro da circunferência? Bom, quais são aí os diâmetros da circunferência? Aí de vez em quando a gente fica viajando, buscando uma técnica combinatória para calcular uma coisa, quando a melhor técnica combinatória, na verdade, é contar 1 a 1, certo? Nesse caso, que a gente tem poucos diâmetros, a gente consegue contar 1 a 1. A gente tem o diâmetro que vai de 1 até 6, esse segmento aqui. Vou colocar como par, tá bom? Mas não como par ordenado. 1 e 6. Pode ser o quê? Vou nem usar par ordenado, porque o diâmetro 6,1 é igual a 1,6 e o par ordenado 6,1 não é igual a 1,6. Então só vou listar mesmo aqui. O 1 para o 6, é isso? O 2, que vai para o 7. O 3, 8. O 4, 9. E o 5, 10. Legal. O 6 vai para o 1, é o mesmo, o 7 para o 2. Então seriam os diâmetros estabelecidos aí. Se fosse por letra, seria até mais legalzinho que a gente colocava no AB e o comprimentozinho dele. Mas aí o 16 com essa barrinha em cima vai ficar feio. Então quantos diâmetros a gente tem aí? Temos 5 diâmetros. Pronto. Os eventos que nos interessam são 5. Resta saber o universo. Eu tenho quantos pontos? 10. Mas eu posso formar quantas cordas com esses pontos aí? Lembrando que a corda que vai do 1 para o 3 é a mesma que vai do 3 para o 1. Então, na verdade, meu universo é a estrutura o quê? Entre 10, escolha 2. E essa é exatamente a lógica de raciocínio das combinações. Eu vou ficar então com 10 vezes 9 sobre 2. Aqui eu posso simplificar, né? E aí chego a 45. E aí a probabilidade, eventos que me interessam, sobre o total de eventos. 1 sobre 9. Simplificando. Daí o problema aqui. Um lembrete, que também vai ser cena do próximo capítulo, certo? Que em breve começa, e vai ser mais emocionante do que os últimos capítulos de Avenida Brasil, não é verdade?
Tem gente aí mais preocupada com o desfecho de Avenida Brasil do que com o resultado de matemática dessa unidade. O pessoal está preocupado com o que vai acontecer com Nina, com as loucuras de Carminha, certo? Com o homem sério que é tufão. Mas vamos embora que aqui a gente ganha mais, certo? Quando eu tenho um ângulo traçado aqui por raios de uma circunferência, a gente vai poder criar uma relação entre esse ângulo e a medida desse arco, certo? Ok? Pronto. A esse ângulo a gente vai chamar aqui de ângulo central. A partir da semana que vem, você já vai estar trabalhando com essas informações. E aí a gente também vai demonstrar uma coisa bem interessante. É que esse outro ângulo, que está aqui determinado com esse arco, mas não está no centro, está na borda da circunferência, tá? Ele é chamado de ângulo inscrito. E a medida dele vai ser a metade do ângulo central. Isso há muito tempo atrás a tia Pro te falou, talvez a memória não esteja muito boa, e aí você não está lembrando, mas você vai começar a rever isso na semana que vem. Então você tem um ângulo central que possui a mesma medida do arco, certo? E você tem um ângulo que é inscrito e que é metade da medida do ângulo central correspondente. Beleza? Pronto. Vamos usar essa situação agora na circunferência como um todo. Brunão, dá uma olhadinha aqui. A gente traçou um diâmetro da circunferência. Lembrando que acabamos de falar em diâmetro na letra A do probleminha número 4. Isso tudo eu estou fazendo aqui, esse lembrete, para a gente falar da letra B. Tá certo? Pronto, tem o diâmetro. Beleza. Qual é a medida desse arco aqui? Se é a metade da circunferência, ele tem o quê? 180 graus. E esse é o ângulo central correspondente a ele. Então, também tem 180 graus. Se eu pegar um ponto aqui sobre a circunferência, e aí eu vou fechar um triângulo com vértices aqui na interseção entre o diâmetro e a circunferência. Esse triângulo determinou aqui em cima um ângulo, tá? Que eu não sei qual é. Vou colocar aqui a marquinha de ângulo. Não sei qual é, tá? Mas, a partir da informação lembrada que esse ângulo é um ângulo inscrito, que é metade do ângulo central correspondente, e o ângulo central correspondente mede 180, a metade de 180 vai ser o quê? 90 graus. Posso fazer a troca aqui desse símbolo para indicar a medida de 90 graus. Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui? Que todo triângulo inscrito numa semicircunferência é metade, ó. Ele é o quê? Retângulo. Bonito isso, né? Pessoal, tem que ver beleza nesse tipo de coisa. Quem não vê beleza nesse tipo de coisa não tem sensibilidade. A temática é linda. Vamos embora. Beleza? Então, triângulo, circunferência, diâmetro, semicircunferência. Se eu colocar um triângulo escrito numa semicircunferência, ele vai ser retângulo, né? Vamos voltar agora à letra B do probleminha número 4. Vamos ler aqui a letra B, não é? Organizar essa quantidade de figuras aqui. E aí a letra B fala assim: se
se forem retiradas 3 bolas, qual a probabilidade de que os pontos correspondentes sejam vértices de um triângulo retângulo? Então eu vou tirar agora 3 bolas. Tá? 3 bolas. Para formar o quê? Triângulos. Legal. Então, qual é o meu universo aqui? Entre as 10 bolas existentes, eu vou escolher 3. Lógica da combinação. Então, o número de elementos do meu universo vai ser a combinação de 10, 3, que é 10 vezes 9 vezes 8, sobre 3 fatorial. E aí vem a parte da simplificação. Opa, 8. Isso aí eu já tirei esse 7. E aí vamos ficar com 120 triângulos possíveis. O problema agora vai ser o quê? Encontrar os nossos triângulos retângulos. A gente vai ter que pensar um pouquinho. E aí temos que ter, como é que Brandão fala mesmo? Claro, o aluno tem que ter o quê? Malícia. Pois é, tem que ter a malícia na questão. Por que será que na letra A ele me pediu para calcular diâmetros? Beleza, já tem uma dica. Depois, o professor Tiago fez uma observação sobre ângulo numa semicircunferência e triângulo escrito numa semicircunferência. Legal. Então vamos estabelecer uma ordem, né? Como diria o direito, por uma questão de ordem. Primeiro eu vou calcular os diâmetros e para cada diâmetro ver a quantidade de triângulos retângulos que eu vou formar, tá bom? Então vamos lá. Quantos diâmetros a gente tem aí mesmo? Tem 5, né? Seria 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10. Então escolhi o diâmetro que eu vou trabalhar entre as 5 opções que eu tenho. Digamos que eu vou escolher aqui o 2, 7, ó. Tá aí, o diâmetro 2, 7. Beleza. Qualquer ponto que eu escolher agora, vai resultar num triângulo retângulo, não é verdade? Porque se eu escolher o 1, ligo aqui ao 2, ligo ao 7, vou ficar com um triângulo inscrito numa semicircunferência. E todo triângulo inscrito numa semicircunferência é retângulo. Vou repetir bem isso, para quando chegar lá em geometria, não deixou nem vela. Já está aí quase como uma oração internalizada em você, certo? Você hoje já orou para os santos da matemática? É bom pedir sempre ajuda, tá? Então pronto, se eu escolher o 6 e ligar aqui, ó, 2, 6, 6 ao 7. Fico com o triângulo 2, 6, 7. Triângulo inscrito numa semicircunferência, que é retângulo. Pronto, eu tinha 5 opções de diâmetro, escolhi uma delas. E agora quantos pontos eu tenho de opção? Para escolha, 8. Gerando o quê? 40 opções. Logo, a probabilidade vai ser o quê? 40 sobre 120. E simplificando, resulta em 1/3. Certo? Eu vou colocar na sua listinha mais alguns itens, certo? Primeiro deles que você vai ver lá, quantos triângulos isósceles vocês podem formar com esses pontos. Muita atenção à questão do diâmetro, que vai ser muito importante. E um outro item, quantos triângulos escalenos você pode formar com esses pontos. Tá?
não é nem quantos, desculpa, é qual a probabilidade, né? De escolhido 3, você formar triângulos isósceles, e escolhidos 3, você formar triângulos escalenos, calculando probabilidade. E a letra, já fiz A e B, já falei C e D, e a letra E. Quantos retângulos você pode formar com 4 pontos escolhidos nessa circunferência? Quantos retângulos você pode formar com pontos escolhidos nessa circunferência? Tá bom aí? A gente não fechou ainda a questão 4, fizemos só as letras A e B. Você tem aí C, D e E para tentar fazer. E qualquer dúvida, não se esqueça, você já me deu boa tarde hoje. Você disse, professor Thiago Jana, como vai o senhor? Tudo bem? Temos também mais uma atividade hoje para você. Mas por enquanto, não, dá um take aqui para fechar a questão 4. E já eu volto para falar do trabalhinho da atividade proposta para essa semana. Vou só falar um pouquinho sobre o trabalho que você vai ter essa semana, atividade proposta. Nós tivemos aqui diversas aulas no AVA, mas ainda tem gente que não desenvolveu a autonomia de pesquisa. E temos que dar um enfoque nesse item agora, tá? Que é uma questão importante para a sua autonomia, certo? Para o seu protagonismo dos seus estudos. Então tem uma fichinha aí embaixo para ser feita em dupla ou no máximo em trio. Professor Thiago, pode fazer em quarteto? Não. Quarteto, virem, por favor, 2 duplas, tá? E aí você vai pesquisar vídeos na internet que tem aulas interessantes sobre matemática. De no mínimo, tá? O primeiro não precisa ser muito grande não, mas o mínimo de 10 minutos. Professor, eu só achei um de 5. Ache mais um de 5 e aí você vai falar sobre 2 vídeos, certo? Então, tem uma fichinha aí de pesquisa explicando. Você vai localizar esses vídeos, assisti-los, tá? Com o seu assunto da unidade, combinatória, probabilidade, estatística, tá bom? E aí, após esse vídeo, você vai fazer um resumo dessa aula. O professor abordou temas de estatística como mediana, média e desvio padrão. E aí, você vai elaborar 2 probleminhas contextualizados, utilizando essa aula que você assistiu. Não vai poder ser uma aula do AVA da gente daqui. Na verdade, eu assisti a aula do professor Thiago e, em resumo, ele fez problemas passados na semana anterior. Não pode ser assim, tá bom? Você vai ter que buscar outras fontes no YouTube, em outros locais de vídeo, certo? Tem cursos à distância, tem curso no MIT lá nos Estados Unidos que abordam todas essas coisas que a gente falou aqui, cursos gratuitos, tá? Quem não tem o inglês bom tipo eu, tem legenda lá para você ler direitinho, tem material complementar para todas essas aulas, enfim, vão à busca, tá bom? Vão à busca dessas informações. Porque na semana que você assistiu a aula do professor Silva, do professor Augusto, chegou no aula, viu a aula de Thiago, tirou as dúvidas e quer reforçar, você já desenvolveu toda a sua estratégia de outras pesquisas, outras fontes de pesquisa. Tá bom? Então pronto, aguardo esse resultado, certo? Enviado pelo AVA. Não deixem até a última hora. Teve gente que veio falar comigo 18h25, professor Thiago, não estou conseguindo enviar. Gente, vai estar aberto desde terça-feira até segunda-feira da semana que vem. Então agilizem logo o processo. Terminaram de assistir a aula de matemática? Legal. Já viram a aula de geografia? Perfeito. Fizeram a atividade? Fizemos. Vamos logo resolver essa atividade proposta, tá bom? Valeu, Brandão. De nada. Até a próxima.